E vem conferir meu top 5 melhores animes de outubro de 2025. E eu acabei de assistir os animes de outubro de 2025. Eu espero a temporada se encerrar para aí sim fazer o vídeo dos melhores e piores. Só faltava essa para fechar o ano, porque eu já fiz os melhores e piores de janeiro, abril, julho e outubro, que é a divisão das temporadas aqui, para quem não sabe, que é a divisão de temporadas de acordo com as estações de ano no Japão. Janeiro, abril, julho e outubro. E faltava agora, vamos falar quais são os melhores. Vale destacar sempre, todos os animes mencionados aqui tem crítica aqui no canal. E em quinto lugar dessa lista fica a segunda temporada de Ranma Meio. Eu gostaria muito que Ranma Meio tivesse em posições menores, mas essa temporada não ajuda. Eu gosto muito de Ranma Meio porque eu tenho um mangá na minha coleção, eu amo os personagens, amo o universo, amo a ideia, é uma comédia que funciona muito bem e é muito gostosa. E por esse fator, Ranma Meio se mantém na quinta posição. Eu sei que é uma temporada mais fraca, mas esse é um arco mais fraco do mangá também. Ele é um arco mais fraco porque as coisas parecem já ficar um pouco repetitivas. Mas mesmo assim, mostra qual que é a maior qualidade de Ranma Meio, que mesmo sendo repetitiva, ele não acaba te cansando, porque os personagens são muito interessantes, muito carismáticos, muito envolventes, com um fator, eu achei que foi muito interessante e muito inteligente a ideia de Ranma Meio, e sabendo que essa temporada ela é mais repetitiva, ela não traz tanta coisa nova, eles resolveram focar em menos episódios, assim parece que não é uma temporada mais cansativa, de verdade. Ranma Meio pode não evoluir tanto nessa segunda temporada. Mas já que a animação é muito boa, já que os personagens são muito carismáticos, a trilha sonora funciona muito bem, eu ainda acho que ele é um ótimo anime para você passar o tempo. E por isso que ele merece o quinto lugar dessa lista. E em quarto lugar dessa lista fica o anime Spy X Family. E olha, tudo que eu falei de Ranma Meio eu poderia comentar para a terceira temporada de Spy X Family. Bom, eu gosto muito de Spy X Family, mas é a mesma coisa de Ranma Meio. Ele já começou a ficar um pouco repetitivo. Tem coisas interessantes, tem uma parte que é um arco do flashback do Lloyd que eu acho muito interessante, mas é inegável. Spy X Family caiu um pouco numa zona de conforto que não tá tendo aquele impacto inicial. Se quando eu assisti a primeira temporada de Spy X Family, ele é um anime que eu recomendava para todo mundo, hoje eu já recomendo com um pouquinho mais de dúvida. Eu recomendaria com uma boa introdução para as pessoas. Mas por que eu falo que é a mesma coisa de Spy X Family e Ranma Meio? Porque, de novo, ele é a melhor temporada do mundo? Não. Ele me marcou como outras temporadas? Não. Mas o que ele faz ainda é muito bom. O que ele faz ainda acaba funcionando muito bem, me conquista muito fácil. Que seria uma boa animação, a estética e a ambientação que fazem de Spy X Family, com uma boa trilha sonora. Isso é bom. É bom. Só que qual que é o ponto que ganha, que te supera, que faz funcionar? Os personagens. Anya, Lloyd, Yor e quem está à sua volta funciona tão bem que Spy X Family acaba agradando. Com bons momentos de ação que divertem muito bem, com bons momentos de comédia que funcionam muito bem, com o arco do ônibus que eu acho muito divertido. Spy X Family na terceira temporada não é a melhor temporada, mas é mais um daqueles animes que você vai gostar, vai marcar, vai querer ver, rever mais de uma vez. Pela ser excelente? Não, por ser um anime que ele é muito bom e ele faz perfeitamente o que ele promete. Um anime que é bom para você passar o tempo. E por eu gostar mais dessa temporada do que Ranma Meio, ele merece o quarto lugar dessa lista. E em terceiro lugar dessa lista ficou o anime Atashi o Tabetai. Anime esse que eu achei muito interessante. Por quê? Eu gosto muito de animes recentes que estão querendo pegar conceitos iniciais que parecem ser um pouquinho sobrenaturais, mas usam isso para poder falar de coisas muito mais psicológicas, que é o que a gente chama de terror psicológico. E esse anime, para mim, é exatamente isso. Ele pega o conceito de um monstro que promete para uma menina que assim que ela ficar feliz, ela vai comer o corpo dela. Isso parece um conceito bem básico e bem estranho. E aí, quando você começa a desenvolver, você percebe que esse anime ele é muito mais profundo do que isso. Ele fala sobre natureza, ele fala sobre história, ele fala sobre folclore, mas principalmente, ele fala sobre desapego e depressão. Todos esses assuntos que estão presentes dentro dessa obra são bem colocados, bem desenvolvidos, de maneira madura e que mesmo assim não fica jogando na sua cara.
está bastante no subtexto. Mesmo que esteja óbvio, eles não ficam jogando na sua cara porque você consegue ver no subtexto o que eles querem dizer. Esse é aquele anime que ele vai te conquistar com assuntos pesados. É um anime muito poderoso em questão do que ele quer falar e de como ele fala. Eu gostei muito dessa obra. Gostei muito da estética de terror também. Para mim, o terror, um dos principais, é a ambientação funcionar muito bem. E para mim, ele funciona muito bem aqui. A parte de terror funciona bem, me conquista e me cativa. Num ponto que faz com que tem alguns momentos que dá um pouquinho mais de medo e não tem muito anime de terror, então isso também ajuda bastante. Uma boa trilha sonora que ajuda aqui a ambientação, uma boa animação mais dark que ajuda tanto a fazer uma metáfora ao mundo de terror, ao mundo de alguém que sofre com depressão. Realmente é um anime que, se você procurar algo mais profundo, ele vai ter para discutir. Se procura um bom terror, ele vai ter para discutir. E os novos personagens vão te conquistando ao longo do caminho. Um anime muito bom. E em segundo lugar dessa lista eu coloco o anime Tatsumi Fujimoto, que na verdade é o nome do autor de Chainsaw Man. Ele criou essa obra que seria o seguinte: são pequenos curtas sobre contos que ele criou. E isso parece algo legal, vai ser pequenas histórias, mas na verdade, quando você pega como um todo, você consegue ver duas coisas muito impactantes aqui. O quanto esse autor ele é criativo em criar universos, aqui seja o mundo das sereias, o mundo de monstros, o mundo de vampiros, e ao mesmo tempo, como ele não dá ponto sem nó. Porque essa obra, quando você vê de fora, pensa, várias curtinhas, várias histórias one shot que ele escreveu. Quando você vê que tem uma ligação gigantesca entre todas essas histórias, que é o amor. Como ele faz, da forma meio bizarra dele, o amor de diferentes formas. Seja o amor através da eternidade com o vampiro, seja o amor de mundos diferentes através das sereias, seja, por exemplo, o amor entre humanos e alienígenas, que seria o amor interracial, que é muito interessante, seja o primeiro amor, seja o amor em questão da arte, o amor em questão de família. No fim das contas, ele pega cada conto e existe um motivo para eles serem compilados juntos, porque é o autor falando de diferentes formas sobre o amor. Eu adorei como ele falou sobre isso, eu adorei como ele desenvolveu isso, eu adorei como essa ligação mostra o peso de como o amor nos dá força, mas ao mesmo tempo nos tira muito do que a gente tem na nossa vida. Cada conto é muito bonito, com histórias bem completinhas, que não precisa ir além disso, você tem um spin-off de cada uma, com mais um fator. Eu gostei muito que cada uma das histórias tem sua estética, tem sua trilha sonora, tem seu conceito único, e isso também faz com que eles funcionem muito bem. São histórias que funcionam individualmente, em questão de você ler histórias curtas, ele funcionaria como uma história fechada, que vai te divertir. Se você for mais a fundo, você vai gostar por causa das animações, porque a animação é muito bonita, com uma boa trilha sonora. E se você for mais a fundo do que cada história quer fazer, numa ligação toda sobre como o amor muda as pessoas, é fantástico. Eu acho muito legal, porque quando você pega Chainsaw Man, ele já fala muito sobre o amor. Claro que esse não é o foco principal de Chainsaw Man, mas uma das discussões que tem é o amor. O arco da Reze fala isso, mas o anime como um todo fala isso. O amor de dependência, ao amor verdadeiro, ao que é o amor. Aqui ele pega todos esses conceitos e mistura. Se você assistir Tatsumi Fujimoto com essa ideia, com essa cabeça, você vai perceber o quanto o autor foi inteligente em juntar todas essas histórias. E como cada história funciona muito bem individualmente. Esse, pra mim, é o segundo melhor anime que eu vi em outubro. E em primeiro lugar dessa lista fica Gachakuta. Bom, eu sempre falo, eu não considero o anime fechado na temporada que ele lançou. Se ele tem 25 episódios. Pra mim, a temporada que eu considero ele é quando eu vi a obra como um todo. E Gachakuta lançou na temporada de julho de 2025. Mas ele foi encerrar com seus 25 episódios só na temporada de outubro de 2025. Então, pra mim, ele é um anime de outubro. E por isso que ele está nessa lista. Gachakuta é um anime muito bom. Gachakuta é um anime moderno sobre o que as pessoas querem no shonen. Porque ele é aquele anime que, tudo bem, eu admito, ele tem seus altos e baixos ao longo da obra. Tem alguns momentos que ele acaba enfraquecendo um pouco, tem momentos que ele volta a ficar muito bom, mas é normal. 25 episódios por temporada, é difícil que ele mantenha um padrão tão alto. Ainda mais com Gachakuta, que é aquele anime que ele começa muito pra cima, muito bem, com grandes discussões, com grandes conceitos. E aí, você espera sempre isso. Mas no final, ele ainda é um anime para pessoas mais jovens. Ele ainda é um anime para adolescente. Ele tem que ter ação, ele tem que ter essa parte mais, essa brincadeira. Então ele acaba deixando a discussão de lado. Mas isso não é ruim.
Porque quando o Gachakuta quer discutir coisas, ele discute muito bem e coisas muito atuais. Ainda mais, que a discussão do Gachakuta, ele fala muito sobre classe social, sobre quem é muito rico contra quem é muito pobre. E no meio desse caminho, tem aquelas pessoas que vivem naquele lixão e aceitam aquilo porque acham que não merece mais. Se isso não é uma discussão mais atual possível, eu não conheço. Gachakuta é muito atual sobre a situação que o mundo vive. As pessoas que são muito pobres não têm condições de nada, as pessoas que são pobres, mas querem se sentir melhor do que os pobres, do que os mais pobres que eles, e os ricos, que praticamente vivem acima de tudo. Quando eles focam nisso, a discussão é muito boa. Seja nesse arco, seja no arco da Anja, que é mais pro final, é muito interessante. Só que, como eu falei, quando discutem isso, é muito legal. Quando você entra dentro do mundo de Gachakuta, é muito interessante você ver cada bairro e cada lugar daquele mundo meio pós-apocalíptico, como o autor apresenta e desenvolve de maneira interessante. Só que tem a parte da ação. A parte da ação, ela obviamente vai deixar de lado essas discussões e virar aquele anime padrão shonen. E pra mim, não é ruim também, porque mesmo que não seja a parte que mais me interessa da obra, é inegável que ela é bem dirigida, é inegável que ela tem uma boa animação, é inegável que é um anime que funciona muito bem pela sua trilha sonora, que tem bons personagens que são cativantes. Então sim, é uma parte que eu acho mais fraca do resto da obra, que me desinteressa mais do que a discussão máxima que eles colocam, sim, mas ainda gera muito entretenimento. Gachakuta é tudo que grandes animes tentaram ser em alguns momentos e não conseguiram. Caso de One Punch Man, que devia ser um anime com uma ótima animação, com ótima discussão, e falhou miseravelmente. O Gachakuta consegue ter isso. Ele consegue ter um momento de discussão que funciona bem, bons personagens, boa ação, e também acaba tendo um universo muito rico. Tem coisas que me incomodam aqui. Algumas horas ele cansa mesmo com a ação, tem umas piadas que são repetitivas e não funcionam, mas de modo geral, ele merece o primeiro lugar da temporada de outubro, e digo mais, ele ficaria facilmente no top 5 animes do ano de 2025. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu top 5 melhores animes da temporada de outubro de 2025? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.